salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, uma alegria estarmos mais uma vez aqui para falarmos um pouco acerca da Santa Igreja, mais uma perspectiva histórica, a história da Igreja Antiga, né? Então, nós já mencionávamos na aula passada, na aula introdutória, justamente estávamos falando daquelas realidades circunstanciais em que Nosso Senhor ainda se percebia aquelas realidades ainda quase como que da presença física do Mestre, né? E nós vamos dar continuidade a esta história, a esta realidade, a esta aventura do Evangelho, como diria o Papa Francisco, e aí nós vamos começar a continuar a meditar mesmo sobre todas essas realidades ligadas ao início, aos primórdios da Santa Igreja. Eu quero logo iniciar indicando, né, e fazendo menção mais uma vez à bibliografia. Nós vamos estar nos fundamentando dentro dos nossos estudos com relação a um livro de um autor chamado Daniel Hopes, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Na verdade, é o primeiro volume de uma sequência de 10 volumes que este autor apresenta acerca da história da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele, inclusive, teve uma grande, digamos assim, uma premiação e tudo por causa desse trabalho monumental que ele também realizou. É claro e evidente que temos outros autores que poderíamos também citar, mas me parece ser este um autor bastante sistemático, para que a gente possa realmente, pelo menos, introduzir este nosso conteúdo. E ele já vai falando um pouquinho acerca desta realidade de que logo nos primeiros tempos da vida da igreja, eu estou me referindo a pouco tempo depois da experiência que os apóstolos tiveram de Pentecostes, por exemplo, né? Ele mesmo vai dizer que uma fonte documental onde nós podemos observar diversos acontecimentos da igreja nascente seria justamente as Sagradas Escrituras, mais precisamente no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, os Atos dos Apóstolos já se constituem justamente como uma fonte documental a qual nós vamos poder realmente debruçarmos-nos e verificar realmente os acontecimentos da igreja nascente. É claro que o autor, por vezes, apresentando toda uma certa cautela na narração dos fatos, eu estou falando do evangelista Lucas, né, que de fato é atribuída a ele a escrita dos Atos dos Apóstolos, mas nós vamos perceber que a escrita ainda é uma escrita que não é completa no início da igreja nascente, mas é uma fonte que nós podemos trabalhar dentro dessa perspectiva. Nós vimos desde a aula passada, nós havíamos falado justamente sobre este iniciar da igreja, a vida pública. A igreja torna-se pública, né? Podemos dizer assim, em Pentecostes, o discurso de Pedro que converte milhares de fiéis naquele discurso belíssimo, né? Um discurso que de fato se mostra o milagre de Pentecostes em Pedro, como nós também podemos perceber a partir do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, que também essa perspectiva do anúncio do Evangelho, essa perspectiva de anunciar o Cristo, de ser testemunha do Cristo, também vem acompanhada de milagres, né? Então nós vamos notar já aí no capítulo 3 esta realidade da cura de um coxo, em que Pedro e João vão visitar, ir ao templo de Jerusalém, né, vamos dizer assim, e no templo, ali logo na entrada, um coxo, e acontece aquela cura, né, quando ele pede
uma esmola, e aí Pedro diz, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Né? E aí nós vamos percebendo que os milagres vão começando a acontecer. E é bem interessante, se nós observarmos o início mesmo da igreja, que os próprios apóstolos, enquanto cristãos, eles estavam vivenciando justamente essa realidade também de cumprir os preceitos judaicos. Se você observar, por exemplo, logo no início mesmo da história do cristianismo, os apóstolos, os próprios discípulos do Cristo, aqueles que haviam experimentado Pentecostes, eles continuavam seguindo preceitos judaicos. Nós percebemos que eles continuavam indo, vamos dizer, ao Shabat, né? A festa do Shabat, aquela festa que é comum ao sábado, né? Os preceitos de guardar o dia de sábado também ainda eram feitos pelos primeiros cristãos, né? E aí falamos dos apóstolos, falamos dos discípulos, talvez aqueles que viram o próprio Cristo, eles continuavam seguindo esses preceitos. De início, nós vamos notar que a igreja ela vai surgindo gradativamente ainda, trabalhando os costumes da fé judaica, os costumes judaicos. Mas eles também apresentavam um outro dia em que eles também, digamos assim, celebravam. Eles celebravam, sim, o sábado e depois eles começavam a celebrar também o domingo, né, como sendo o dia do Senhor. Se assim bem pudermos perceber, nós vamos notando justamente esta mudança nos hábitos daqueles primeiros que seguiam o Mestre e que viveram a experiência de Pentecostes. Claro que eles seguiam os preceitos judaicos, frequentavam as sinagogas, o templo, né? Mas no domingo eles celebravam também, quem sabe, nas casas, naquela experiência realmente de celebração eucarística, de ação de graças, também no domingo. Era algo que eles já começavam a perceber e que gradativamente, com o avançar do desenvolvimento do cristianismo, o avançar do desenvolvimento da igreja, e essa realidade começaria a ocorrer uma certa oposição entre essas festas, e é claro que eles iriam começar a ir optando gradativamente pela festa celebrada no domingo, que é de fato o dia do Senhor. Né? Não foi uma coisa da noite para o dia. Aconteceu aí por alguns anos, vamos dizer assim, em que, de fato, até finalmente, eles começarem a celebrar efetivamente o domingo, abandonando o preceito judaico de outrora. E aos poucos, gradativamente, irem se dissociando, vamos dizer, se afastando mesmo do costume, de fato, judaico. São realidades que nós vamos percebendo, né? A coisa não vai acontecendo da noite para o dia, ela vai se tornando gradativa. É isso que nós vamos percebendo desse contexto. Outro detalhe importante que nós podemos dizer, e que Daniel Hopes ele também vai falar logo no início do seu primeiro volume, é sobre a realidade institucional da igreja. É bem interessante, eu vou aqui ler este parágrafo de Daniel Hopes para que você possa compreender melhor essa necessidade de que a igreja precisava, de fato, mesmo sendo ela de caráter espiritual, apresentar justamente uma necessidade de se constituir uma instituição também enquanto instituição humana. Né? Daniel Hopes assim vai dizer, também só podemos fazer uma ideia aproximada da sua organização. Não se pode pôr em dúvida que essa organização existisse, porque todo o empreendimento humano a pressupõe. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a essa lei profunda da história, segundo a qual o movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de comando, de um método de ação. E tudo isso em estreita relação, como que fazendo corpo com a doutrina. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis de sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou, e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas.
você pode observar justamente este, inclusive, é um dos aspectos que não é tão estudado, né, dentro do contexto da história do cristianismo. A realidade institucional, do processo de formação desta realidade institucional, né? Porque por vezes entendemos a igreja como sendo uma realidade mais de caráter espiritual, mas há uma necessidade de um corpo, né? Essa experiência do corpo de Cristo, essa experiência do corpo místico de Cristo, ela está presente em todos os âmbitos da vida da igreja, inclusive nas próprias realidades institucionais que a igreja apresenta, nos seus quadros, podemos assim observar, né? Aquela realidade de um corpo que precisa de uma alma para ser animado, né? Mas vivendo numa realidade temporal, a igreja ela precisa realmente de estruturas físicas para se manter, para se constituir, estruturas visíveis. E aí falamos também de toda a realidade hierárquica da igreja, a constituição hierárquica da igreja que vai se tornando, que vai se constituindo diante de todo este processo. Muito bem, se nós ainda pudermos perceber toda esta abordagem, toda esta realidade, nós vamos notar, inclusive, que alguns quadros são interessantes se evidenciar dentro desse processo, logo no início da igreja primitiva, né? Nós vamos notar que o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, como as próprias epístolas, especialmente as epístolas de São Paulo, vão tratar justamente de algumas realidades, de alguns costumes que os primeiros cristãos realizavam, que era marcante para os primeiros cristãos e que se tornou realmente fundamental ao longo da história da igreja como um todo. O primeiro ponto seria o batismo. Era algo importante para os primeiros cristãos que aqueles fiéis que abraçassem a fé fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para cumprir aquilo que nosso Senhor havia determinado para os apóstolos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Um outro ponto que seria importante observar e evidenciar seria a imposição das mãos. A imposição das mãos que era conferida pelos apóstolos para que o Espírito Santo viesse sobre aquela pessoa ou sobre as famílias, tal como os Atos dos Apóstolos vai mencionar, e que era necessário que houvesse aí a intervenção, de fato, apostólica, né? E uma outra realidade, se assim bem pudermos perceber, é aquilo que Daniel Hopes coloca como sendo o ágape fraterno, né? A fração do pão, a reunião nas casas, aquilo que nós podemos evidenciar também correspondente ao que celebramos a Eucaristia. Eram os 3 pontos, os 3 costumes iniciais que o autor aqui vai colocar, né? O batismo, a imposição das mãos e o ágape fraterno, que seria justamente esta celebração da Eucaristia em caráter mesmo de ação de graças, né? Nós podemos perceber toda esta abordagem. Talvez eles mesmos, né, quem sabe, logo no início do cristianismo, não tivessem noção ainda direito, né? Porque faltavam realmente, quem sabe, fundamentação até de caráter teológico para os primeiros cristãos, de entendimento do que eles estavam ali de fato celebrando, né? A celebração da Eucaristia, a celebração do sacrifício de Cristo, a celebração do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor ali na Eucaristia. Quer dizer, talvez não tivessem nem a ciência da grandeza daquele mistério, de que de fato se tratava um mistério. Mas na frente nós vamos perceber que vão surgir pensadores, vão surgir realidades filosóficas que vão responder a essas questões. Mas na igreja nascente, com aquele povo humilde, simples, eles não estavam tão preocupados com esta realidade tão intelectual que mais tarde vai se desenvolver na história da igreja. Mas se vivia, se celebrava assim quase como que palpando esta realidade mesmo da presença física do Mestre, se assim bem pudermos perceber, né? O batismo, vai dizer Daniel Hopes, abriria aos fiéis a porta da verdade. A imposição das mãos permitiria-lhes prosseguir a caminhada. E mais na frente nós vamos perceber que a imposição das mãos estaria muito ligada à realidade do sacramento da confirmação, né? Se nós pudermos assim notar logo no início, dentro de toda a abordagem que ele vai colocando aqui, dentro da perspectiva dos primórdios do cristianismo, se nós percebemos. É notório aqui, quando nós vamos notando dentro dessa constituição, que os apóstolos, eles precisavam de fato, como diz logo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, por ocasião do milagre que foi realizado por Pedro, né? Se assim observarmos, isso chamava a atenção de alguma forma das autoridades judaicas da época. É interessante perceber essa realidade, porque o Pedro, que tinha medo
que estava acuado há um certo tempo, no tempo da perseguição de nosso Senhor Jesus Cristo, da prisão de Jesus, Pedro que teve medo, vamos dizer assim, de, confessar nosso Senhor para uma criada, ele agora está diante de Anás, de Caifás, e ele professa com autoridade a presença de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Ele professa nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador. E aí nós vamos percebendo diante desta realidade, já no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos notar justamente esta condição. Pedro e João, eles de fato são presos, se assim observarmos, confessam a nosso Senhor Jesus Cristo, e é de fato daí que surge, na fala de Pedro, uma realidade que era inegável, era impossível negar, não dava para ficar mais calado, né? Quando ele vai dizer, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu vi Jesus ressuscitado, eu ouvi a voz dele. Eu toquei no Senhor ressuscitado. Eu convivi com Ele. Eu vi os seus milagres. Eu vi Ele ascender aos céus. Não é uma ilusão. Não é uma invenção. É a verdade. É a realidade. Não podemos deixar de anunciar. Não podemos deixar de ver, de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. Né? Aquilo que São João também vai falar na sua carta. Né? Tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que ouvimos. Precisamos anunciar. É necessário testemunhar. Eis o papel do apóstolo dentro desta ótica, dentro desta perspectiva, aquilo que nós já vamos percebendo dentro deste contexto, né? E aí nós vamos notando, diante desta realidade no capítulo 4, as orações dos fiéis, a intercessão mesmo dos fiéis, mediante a libertação dos apóstolos, né? Isso aqui eu estou acompanhando, e aí logo no início mesmo dessas exposições nós vamos estar mesmo, de fato, usando como documento a Sagrada Escritura, o livro dos Atos dos Apóstolos, e nós vamos percebendo toda esta realidade, inclusive quando você vai notando que, a princípio, Pedro e João foram presos. Mais adiante serão os apóstolos como um todo que serão presos. Vocês vão perceber logo no capítulo 5. Né? Esta reunião dos apóstolos, por ocasião dos milagres que vão sendo feitos, eles começam de fato a se expor, né? Com parresia, vamos dizer assim, né? Com autoridade, sem medo, digamos assim. Eles começam a se expor de forma mais evidente e aí eles começam a notar mesmo, chamar a atenção das autoridades do Sinédrio e de repente não há mais apenas 2 apóstolos que são presos, mas os 12 apóstolos que são presos, que são de fato maltratados, né? Que apanham, vamos dizer assim. Eles são muitas vezes até xingados, humilhados ali diante dessas autoridades do Sinédrio. Nós podemos perceber tudo isso ao nível do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Você pode acompanhar comigo. Faz bem você meditar o início da igreja mesmo nascente nesse processo. E você vai notando toda esta abordagem que vai ser evidenciada e o desfecho desta prisão, né? Inclusive a própria libertação dos apóstolos a conselho de Gamaliel, se você for notar, esse doutor da lei, vamos dizer, né? E que de forma até muito sábia, ele vem a falar, se essa realidade que eles estão fazendo, se tudo isso que eles estão fazendo, falando, se isso não for de Deus, isso vai desaparecer. Isso vai acabar se esfacelando por si só. Não é necessária a nossa intervenção. Agora, se isto for de Deus, o que nós podemos fazer? Né? Gamaliel, de forma muito sábia, ele vem a falar junto ao conselho do Sinédrio. Né? E baseado nesta fala dele, os apóstolos eles são libertados, né? Então você vai notando esta abordagem que Gamaliel aqui ele vai colocando no capítulo 5. É bem interessante percebendo esta constituição. E os apóstolos, se vocês perceberem, você nota que ele vai ficando como que trabalhando mesmo a experiência que nosso Senhor disse nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis vós quando vos maltratarem, vos caluniarem, vos injuriarem, vos disserem todo tipo de falso, de contra-testemunho, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, pois será grande vossa recompensa. Ou seja, os apóstolos estavam experimentando isso e estavam se alegrando. Diz o finalzinho mesmo deste capítulo 5, os apóstolos se alegravam porque estavam sendo injuriados e maltratados por causa do nome de Jesus. Era
tremenda a alegria dos apóstolos na igreja nascente neste processo. É bem interessante percebermos esta abordagem. E mais ainda quando você percebe que esta palavra, de alguma forma, ela acabava sendo semeada até mesmo fora dos portões, digamos assim, de Jerusalém, fora dos muros, dos limites de Jerusalém. É bem interessante observar isso e é muito importante que nós também entendamos isso. A diáspora, né? A dispersão que nós observávamos, vamos dizer, por parte do povo judaizante, que inclusive vem desde o Antigo Testamento, nós observamos toda aquela abordagem do Antigo Testamento em que acontece justamente ao exílio do povo de Israel, inicialmente para a Síria, logo em seguida a tribo de Judá, né, que vai para a Babilônia, que é exilado. Tudo isso gera uma certa dispersão, depois eles retornam para a sua terra, né, mas aí já retornam com outras realidades, muitas vezes contaminados pelas culturas paganizantes, muitas vezes há uma dispersão maior, ocorre aí a invasão do Império Grego, a tomada do Império Grego, até mesmo dentro das terras ligadas à Palestina, e muitos judeus acabam se dispersando para outros territórios, tais como a própria Alexandria, vamos dizer, né? Que nós observamos ali no norte do Egito, muito do norte da África, aliás, muitos também vão para o Egito, ou seja, você vê uma dispersão. E quando chega Pentecostes, e é bem interessante observarmos isso, porque o povo, de alguma forma, ainda mantém os seus costumes judaicos, né? Ainda mantém uma certa resistência contra essa realidade cultural pagã. E em Pentecostes, esse mesmo povo vai para Pentecostes para celebrar a festa, vamos dizer assim, dos tabernáculos, né, em Pentecostes. Você vai percebendo esta realidade, e aí quando eles vão chegando para fazer essa celebração, para visitar o templo, né, eles vivenciam essa experiência de Pentecostes com os apóstolos e com Nossa Senhora. E muitos deles também foram tocados pela pregação de Pedro. E diante desta realidade, eles voltam para o seu território, voltam para a sua terra, voltam para as suas casas, muitas vezes por ocasião da dispersão, até mesmo muitos retornam para Roma. Havia dispersão tamanha, uma diáspora tamanha, que muitos moravam até em terras bem distantes, mas iam até Jerusalém para celebrar os seus costumes. E quando eles voltavam, eles já levavam aquela semente. Aquela sementinha do cristianismo já havia sido semeada, de modo a eles irem para outros lugares. Ou seja, a palavra, de alguma forma, graças a essa diáspora, era semeada fora de Jerusalém também, de alguma forma. Quando Pedro chega a Roma, ele já encontra lá uma comunidade de cristãos, né? Vai a Antioquia, ele já encontra uma comunidade de cristãos. Entende? Então você vai notando que é uma semeadura, vamos dizer, que vai acontecendo dentro deste patamar, dentro deste processo. E nós vamos notando isso à medida que vamos lendo até mesmo os Atos dos Apóstolos, dessa realidade que vai sendo semeada também fora de Jerusalém. De onde é necessário que nós possamos compreender que existe aí uma realidade, podemos até dizer, de duas castas, né? Duas castas de povos, digamos, judeus, né? Uns judeus assim mais particularistas e uns judeus assim um pouco mais universalistas, né? Podemos até dizer os chamados judeus helenistas, que seriam aqueles judeus que estão voltados ali para realidades do povo grego, né? Os universalistas, aqueles que realmente deixaram há mais tempo as terras de Judá, do Antigo Testamento, podemos assim observar, não estão tão ligados ali a Jerusalém do ponto de vista temporal, geográfico, né? Estão mais distantes, seriam os judeus helenistas, mas também os judeus judaizantes, de fato, aqueles que estão mais ligados à fé judaica de forma mais incisiva, até mesmo mais engessada, né? São aqueles que estão ali ligados ali a Jerusalém mesmo, que não saíram mesmo da Terra Santa, que estão muito mais ligados à Terra Santa. Isso é muito importante também observarmos, porque mais adiante nós vamos perceber que vai existir também algumas dificuldades da necessidade, se assim pudermos perceber, da necessidade de observarmos até mesmo o desenvolvimento de como isso deverá ser administrado. Como deveremos observar o cuidado, o trato para com os judeus helenistas, né, para com aquele povo que estava, de fato, tendo um caráter mais helenista, mais universalista,
e também aqueles que são mais voltados para a realidade mais particularista, né? Uma realidade mais judaizante, mais fechada em si mesmo, né? Porque se nós notarmos, o cristianismo ele surge em Jerusalém, digamos assim, na Terra Santa. A paixão de Cristo acontece em Jerusalém, mas ela não vai ficar só ali. Ela vai precisar ser lançada para outras realidades, para outros povos. E é necessário começar a administrar esta condição, administrar esta realidade. Isto é muito importante que possamos também compreender este achado, até para que possamos entender um pouco, diante desta realidade, diante desta necessidade, possamos também compreender o desenvolvimento do chamado diaconato, né? O desenvolvimento dos diáconos. Antes de mais nada, é necessário observar um detalhe muito importante que nós precisamos comentar, né? Você sabe que a igreja corresponde ao corpo místico de Cristo. Você percebe que dentro deste processo, você vai notar que a igreja é a continuação histórica da encarnação do Verbo. Isso é muito importante observarmos, né? Não é apenas a realidade formada pelos apóstolos, pelos seus sucessores, pela sucessão apostólica, pelos diversos cristãos. Mas, se nós observarmos, é o próprio Cristo que age na história. Cristo age nos seus santos. É importante percebermos isso. A história da igreja é a história dos seus santos, dos santos de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Cristo está agindo por meio dos seus milagres, do seu ministério público, até mesmo pela sua paixão, pela morte dos santos. Cristo está agindo ali, naquela realidade. Muitas pessoas associam a história da igreja única e exclusivamente com realidades um pouco tanto quanto temporais, até mesmo pegando personagens que mais fizeram vergonha à história da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo do que tudo. Só que não se começa narrando uma história de algo com as realidades que fracassaram. A gente narra a história por meio de realidades que deram certo, por meio de realidades que triunfaram. A história da igreja é narrada pelos santos, é narrada pela história dos santos. É importante observarmos esta abordagem e esta narrativa. Não se constrói, por exemplo, uma história, digamos assim, fazendo uma analogia da arquitetura, começando pelos prédios que caíram, né? Nós falamos a história da arquitetura pelos prédios que deram certo, pelos prédios que realmente estão aí até hoje, né? Por toda essa realidade. Assim é a realidade da história do edifício da igreja, se assim bem pudermos notar. E é muito importante observarmos isso, fazendo apenas uma menção a essa realidade da encarnação do Verbo, né, que tem muita relação com a história da igreja, enquanto continuidade desta encarnação do Verbo. Se nós observarmos o episódio mesmo de São Paulo, se assim bem pudermos perceber, quando São Paulo está para se converter ao cristianismo, se assim bem pudermos notar, você nota que ele cai por terra diante dessa experiência. Se você for notar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Saulo, né? Ele cai por terra, tem uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E nosso Senhor, e o próprio Saulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se nós percebermos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não estava sendo necessariamente perseguido fisicamente, vamos dizer. Nosso Senhor já tinha ascendido aos céus. Nosso Senhor já estava na glória eterna, na glória dos céus. Né? A perseguição era destinada, de fato, aos cristãos. Inclusive, há muitos que foram martirizados. E, no entanto, Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Eu sou Jesus Cristo, aquele que tu estás perseguindo. Ou seja, Jesus está vivendo nos seus santos, nos seus mártires, nas viúvas, nos órfãos, nos pobres, naqueles que são rejeitados, nos santos, podemos dizer, nas virgens, podemos assim observar. Então, ele vive nos seus santos. A igreja é justamente isso, para mostrarmos que a igreja é justamente este corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, onde fazem parte todos nós presentes nesta terra, mas também aquelas almas que estão no purgatório e aquelas almas que já vivem a catolicidade plena no céu. Né? Se nós podemos perceber toda esta abordagem. Isso é muito importante que nós possamos compreender dentro deste mecanismo.
Interessante percebermos esta realidade. Então você vai notando a igreja gradativamente apresentando um desenvolvimento orgânico. Gradativamente ela vai crescendo, gradativamente ela vai perseverando, gradativamente ela vai perseverando na oração em comum, vai perseverando na doação dos bens, na realidade mesmo da doação comum dos bens, se assim bem observarmos, vai perseverando na fraternidade, vai perseverando na fração do pão. Aos poucos ela vai ganhando também um corpo, até mesmo administrativo, que é o que nós vamos perceber já a partir da próxima aula. Por causa dessas dissensões judaizantes e helenizantes, nós vamos notar que vai haver a necessidade de uma administração mais incisiva. É quando vão surgir aí os chamados diáconos, né? Sob a iniciativa, sob a autoridade também de Pedro, sobre esta realidade de constituir diáconos para cuidar da realidade administrativa do povo de Deus que ora está nascendo. Então você vai percebendo que a realidade do diaconato vai surgindo. Mas isso aí nós vamos estar falando com mais afinco, com mais detalhes, a partir da próxima aula. Desde já, quero louvar e agradecer a Deus porque você nos acompanhou até aqui. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, sede da sabedoria, para que ela possa realmente continuar nos ajudando a perseverar, iluminando nossa inteligência, convidando nossa vontade a buscar as coisas do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,